para quem me conhece, sabe que eu só posso ter uma opinião negativa sobre isto. E explico bem porquê. Eu acho que este é um problema estrutural, é efetivamente um problema estrutural do país inteiro, mas particularmente da área metropolitana de Lisboa. Nós cometemos ao longo dos anos imensos erros, concentramos, centralizamos tudo em Lisboa, uma parte da área metropolitana do Porto é certo, mas praticamente tudo em Lisboa, e criamos este problema, quase 400 mil carros a entrarem e a saírem de Lisboa todos os dias, mais as pessoas que vêm de avião, as que vêm de comboio, as que vêm de barco, as que vêm disto, as que vêm daquilo, e portanto está ali a necessidade de gastarmos dinheiro por força de erros cometidos no passado. Se nós tivéssemos um país descentralizado e um país desconcentrado, esta despesa, porque isto não é um investimento, é uma despesa, era absolutamente desnecessária. E, portanto, eu compreendo o Presidente da Câmara de Lisboa que tem este problema nas mãos e tem de resolver este problema. Agora, quem não tem responsabilidade disto são os cidadãos, a começar pelos próprios cidadãos de Lisboa, e depois os de Bragança, os da Guarda, os de Castelo Branco, os de Beja, os de Faro, os dos Açores, os da Madeira, não têm responsabilidade nenhuma de uma política completamente errada. Portanto, onde é que nós devemos resolver isto? Justamente num quadro de descentralização. Se nós, num quadro de descentralização, justamente daquilo que se está a fazer, dermos estas competências às autarquias, às áreas metropolitanas, às CIMs, então é aí nessa sede que cada um deve resolver com os seus próprios orçamentos. Bom, mas como é que eles têm orçamento? Têm orçamento se a descentralização for feita como deve ser, não numa lógica de entrega em envelopes, mas numa lógica de fazer uma lei das finanças locais devidamente estruturada, que em face das competências que os municípios têm, está devidamente adequada. Tem determinadas receitas para determinadas despesas. Não é um envelope. Toma lá 10 mil para ti, 20 mil para acolá, 1 milhão para ali, 1 milhão para acolá. Isto é completamente avulso e não é forma de se resolver o problema. É forma de atenuar o problema. E é atenuar o problema se for igual para o país todo. Se for apenas para Lisboa e Porto, não é minimamente justo. Portanto, como eu lhe dizia, eu não posso estar de acordo com esta forma de fazer as coisas. Agora, esta forma de fazer as coisas é uma forma bem portuguesa, tentar remediar, e uma forma bem à medida do Partido Socialista, que é, temos eleições em 2019, já agora deixa distribuir isto rapidamente, de preferência onde estão os votos, que é na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana de Porto, porque os votos efetivamente não estão no interior, no interior que arde, no interior que está abandonado, nas cidades mais periféricas, não, está aqui na área metropolitana de Porto, na área metropolitana de Lisboa. Portanto, aqui meia dúzia de envelopes, tenta resolver isto e agradar para 2019, mas não resolve, é uma coisa ad hoc. Portanto, quando estamos num processo de descentralização, é exatamente a altura em que estas competências devem ser atribuídas às autarquias, maiores ou menores, pode ser à escala metropolitana, penso que sim, ou à escala de algumas CIMs, mas depois, em paralelo, com uma lei das finanças locais estruturada. Ora, isto demora tempo, dá trabalho e não tem grande efeito para as eleições de 2019, porque é uma coisa estruturada, tendo em vista ao futuro e não tendo em vista ao imediato. E, portanto, não é forma de se trabalhar, mas isso, ou melhor, isto é forma de trabalhar em Portugal, muitas vezes. Não é a minha forma de trabalhar, quem me conhece sabe que é assim. As outras autarquias está previsto pelo menos que recebam entre 5 a 10 milhões. Tanto me faz que sejam 5, que sejam 10, como sejam 6. Não está bem feito. Primeiro, tem de ser para o país todo, porque senão não é justo. Ponto 1. Ponto 2, isto tem de ter uma lógica local, uma lógica de descentralização. Não deve ser o orçamento nacional, mas sim os orçamentos municipais a suportarem. Bom, e então o que são os orçamentos municipais? Os orçamentos municipais será o que pode decorrer de uma lei das finanças locais estruturada e bem feita, que conta já com estas competências e com outras competências. Aquilo que nós estamos a fazer em Portugal e que tem a ver até também com o acordo que o PSD assinou com o Governo, tem a ver com a descentralização, tem agora numa fase de transição para 19, para 20 e para 21, com alguns envelopes, mas pressupõe que a partir de 21, a partir das eleições autárquicas de 21, haja uma lei das finanças locais devidamente, repito, estruturada, devidamente adequada às circunstâncias atuais, não só ao século XXI, digamos assim, como às novas competências, e não, olha, tem aqui o IMI, tem aqui o IMT, tem aqui as taxas, e como não chega, toma lá mais um envelope. Acham-se também que não têm conhecimento dessas competências e dessa descentralização que vai ser agora que está em cima da mesa? Isso já é verdade. Isso aí já é um outro aspecto. Isso aí é o processo no quadro da negociação com a Associação Nacional de Municípios e depois, fundamentalmente isso, na celeridade e na forma como o Governo executa o acordo que nós assinamos, pode ter críticas e penso que deve ter críticas. Mas não é por essas críticas que eu rasgo o acordo e dou o dito por não dito, que isso não é comigo. Se assinei um acordo, leva até ao fim para tentar que ele funcione direito. E não é por agora haver alguns acidentes de percurso que a descentralização possa dever estar em causa. Não.
Agora, repito que isto é importante, o que eu estou a dizer, uma coisa são os envelopes para que a descentralização ande agora até às próximas autárquicas. E, portanto, cada um dos autarcas aceita ou não aceita. Outra coisa é, depois das eleições autárquicas, ter uma política sustentada, não de envelopes, mas de uma lei devidamente adequada. Percebe? Os municípios recebem o IMI e o IMT. Podem receber uma parte do IMI, uma parte do IMT, uma parte do IRS, uma parte do IVA, uma parte do IRC. Que modelo de finanças locais é que nós devemos ter e que montantes para fazer face à descentralização? Isto que se está a fazer dos transportes agora é... Temos eleições em 2019, baixar o preço dos transportes públicos é uma coisa altamente popular, é justa, também é verdade que é justa porque estão muito altos, mas é altamente popular. O setor, até como sabem, é altamente deficitário, grande parte da vida pública portuguesa depende do setor dos transportes, portanto, tudo isto deve ser devidamente pensado e não a correr porque há eleições. Isso pode ser um deslumbre de um orçamento que se pode adivinhar eleitoralista? Têm ouvido, enfim, na sociedade portuguesa muitas críticas dizendo vem aí um orçamento eleitoralista. Ainda não me ouviram dizer isso. Eu não conheço o orçamento, não existe orçamento, não sei. Quero acreditar, principalmente pela força que Bruxelas tem hoje nas finanças públicas nacionais, que, por muito que queiram, não vão conseguir fazer grande coisa. Mas há sempre opções de despesa. Eu posso fazer uma despesa mais simpática e mais de curto prazo, ou posso ser mais responsável, fazer uma despesa tendo em vista mais o longo prazo, e é aí que nós vamos medir o eleitoralismo ou não. Na ordem do dia que tem a ver com metade do dinheiro enviado por Bruxelas do Fundo Solidário para os Incêndios, que vai ser encaminhado para diversas instituições. O que é que tem a dizer sobre isto? Olha, nós vimos o escândalo, que é um verdadeiro escândalo do que aconteceu, do que está a acontecer na recuperação das casas em Pedrógão, em que, enfim, como vimos penso que quase todas as pessoas viram a reportagem, acho isso um escândalo, uma vergonha, acho que isso demonstra, enfim, do que o ser humano é capaz, justamente que as pessoas ajudaram, as pessoas deram o dinheiro, enfim, confiaram, e quem tem o dinheiro à guarda faz daquilo, é uma coisa absolutamente inconcebível. Mas não me viram ainda atacar diretamente o Governo por causa do que está a acontecer em Pedrógão, porque a responsabilidade que o Governo pode ter nisso é lá muito longe, num controle muito longe, quer dizer, não está no terreno, não pode adivinhar tudo. Bom, quer dizer, eu posso me conter nisso para não ser injusto e não fazer aquela posição habitual de estou na oposição, digo mal de tudo. Agora, isto agora ultrapassou os limites, que agora aqui já não tem nada a ver com a Câmara de Pedrógão nem com nada. Quer dizer, estas verbas só poderão eventualmente ser para a GNR ou para a Marinha, ou seja, para o que for, por força dos donativos das pessoas que permitem, ou não, veremos, acomodar e reabilitar as casas que necessitam. Portanto, este dinheiro só pode, eventualmente, acontecer uma coisa dessas porque nós desrespeitamos o sentido do dinheiro das pessoas. Porque este dinheiro tinha de ir à frente e o das pessoas ser complementar. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, não é minimamente correto. Não sei se é legal ou ilegal. Os deputados do PSD no Parlamento Europeu irão ver se é regulamentar ou antirregulamentar, digamos assim. Agora, é imoral. Isto é imoral. Os portugueses não deram a ajuda para depois o dinheiro que as entidades públicas pudessem dar serem canalizadas para as entidades públicas. Os portugueses não deram dinheiro para a GNR nem para a Marinha. Dão através dos seus impostos. Aqui foi solidariedade direta às pessoas. E se o Governo pode não ter responsabilidade direta no que acontece em Pedrógão, com as segundas habitações e primeiras habitações, etc., aqui a responsabilidade é integralmente do Governo. Integralmente do Governo. Eu acho isto... a mim não me passava semelhante pela cabeça. Não me poderia passar semelhante pela cabeça, principalmente até porque isto acabava por se saber. Ainda pior, não é? Sim. E tem que puxar atrás, ainda relativamente à questão dos transportes, porque falou Sim. várias vezes da questão de ser uma coisa do país todo. A verdade é que Sim. o Ministro assegurou que sim, que isso vai estar previsto no Orçamento de Estado, que não há dúvida que não será uma medida apenas para Porto e Lisboa, que será uma medida que vai ser aplicada em todo o país. Já comentei isso, eu já lhe disse o seguinte. Primeiro, o que eu considero errado é a forma avulsa, compreende? Não pode ser por envelopes. Um envelope para Braga, um envelope para a Guarda, um para o Porto, outro para Lisboa, outro para isto, outro para aquilo. A competência tem de ser atribuída. Aliás, a Carris já foi atribuída à Câmara de Lisboa, por exemplo. Portanto, a competência da gestão. A gestão deve ser atribuída e depois o modelo de financiamento, não é, tem de estar de acordo com aquilo que são as competências que os municípios em Portugal possam ter. É assim que deve ser. E se depois a Lei das Finanças Locais deixar de tratar igual o que é diferente, porque hoje ela é igual para o país todo. Se deixar de tratar igual o que é diferente e tratar diferente o que é diferente, não há problema nenhum, bem pelo contrário, até está correto. Bom,
o Governo primeiro, digamos assim, deixa passar a ideia que é só para o Porto e Lisboa. E depois, perante as óbvias críticas dos autarcas que não são do Porto, nem de Lisboa, nem da área metropolitana do Porto, nem da área metropolitana de Lisboa, naturalmente recua e diz, não, isto vai ser para todos. Bom, isso é o mínimo dos mínimos, mas todos nós temos noção que a preocupação e as conversações tidas até à data era com o Porto e com Lisboa. Eu já fui autarca de uma área metropolitana, como todos sabem. Se o Governo aqui chegasse e me dissesse tenho aqui este envelope, eu não dizia que não queria. A responsabilidade não é das áreas metropolitanas. Eu até queria. A responsabilidade aqui é do Governo Nacional, que tem de olhar para o país como um todo e não vir depois em esforço a correr. Não, não, isto é para todos. E é para todos e é para todos de uma forma avulsa. Repito o que disse no início. Na minha maneira de trabalhar, isto não é forma de trabalhar. Nós temos de trabalhar de forma estruturada. Não é de repente uma ideia, a ideia cai do céu ou cai de um autarca, mesmo que seja da Câmara mais importante do país, cai de um autarca e nós vamos a correr atrás do desperdício, tentando distribuir dinheiro e com a ideia de que em 2019, já viu o efeito eleitoral em 2019, com os passes em Lisboa e Porto, por exemplo, das áreas metropolitanas, a baixar brutalmente. Isto é efeito eleitoral brutal. Portanto, não há que fazer isto direito, há que fazer de qualquer maneira para que esse objetivo seja conseguido. Portanto, sabem, já viram o meu género, o meu estilo. Eu não ataco por atacar. Não ataco por atacar. Agora, isto, francamente, não colhe, não pode colher o meu apoio. Isso também que os passos estavam, em alguns casos, exageradamente caros. Pois estão. De alguma forma, reconhece que era preciso fazer algo nesse sentido e se já agora o PSD tem algum projeto, alguma ideia? Reconheço que é preciso fazer. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os passos estão caros. E ainda lhe digo mais, os passos estão caros e os transportes públicos são deficitários. Não é? Eu fui administrador de uma empresa de transportes públicos, não executivo de muitos anos, da Metro do Porto, que é, aliás, das mais equilibradas. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o setor dos transportes tem de levar uma volta, a volta que o governo anterior queria dar através da concessão a privados. Este governo anulou isso. São opções políticas, eventualmente vistas mais à esquerda ou mais à direita. Isso agora é secundário. Agora, temos de ter uma política que acabe com esse déficit, e esse déficit pode acabar mesmo que os passos a baixar, desde que eu tenha uma política de indemnizações compensatórias, ou seja, que eu subsidie os preços, e então as empresas são equilibradas, porque têm o preço mais baixo do que precisam para efeitos de equilíbrio das contas, mas têm um subsídio público que faz essa diferença e o resultado líquido no fim é negativo. E agora diz-me assim, mas então quero as empresas subsidiadas. É evidente que o preço dos transportes públicos tem de ser subsidiado, porque as empresas de transportes públicos não são de transportes públicos porque são públicas, são transportes públicos porque devem servir o público. E, portanto, as pessoas menos abastadas, as pessoas com mais dificuldades, têm de ter preços sociais que lhes permitam as deslocações que têm de fazer, não é só emprego de trabalho, mesmo deslocações de lazer. Portanto, nós temos de ter uma política de transportes consciente de que, efetivamente, os preços têm de ser subsidiados. Isto aqui não há direita nem esquerda, tem de ser, porque senão, a dada altura, o preço é tão alto que acaba por não vender, porque as pessoas não têm forma de o comprar. Portanto, não há duas dúvidas que os preços têm de ser subsidiados através das denominadas indemnizações compensatórias, que normalmente o Estado não paga como deve pagar. Como sabe, isto não é deste governo, nem do anterior, é de todos. Isto tem de ser sério. A partir do momento em que nós tivemos uma política séria, determinamos os preços que queremos e que é socialmente sustentável, e isso implica uma indemnização compensatória que tem de ser paga, senão acumula no passivo das empresas de transportes, no nosso passivo, porque elas são públicas, está a ver? Certo? Muito obrigado.